Fala galera, sejam muito bem-vindos a essa aula. E bom, na aula de hoje a gente vai dar início a um projeto muito interessante que é essa loja virtual que a gente vai utilizar o Python, o framework do Python chamado Django para a gente construir ela do zero, tá? E mesmo que você não saiba nada de programação, nada de Python, de Django, não precisa se preocupar que eu vou mostrar aqui passo a passo como você vai fazer da maneira mais simples possível esse projeto aqui. Bom, esse projeto não é nada além que uma loja virtual, tá? Que eu vou te mostrar aqui, onde que a gente vai ter aqui os produtos, tá? Por categoria, que a gente pode selecionar a categoria, pode pesquisar um produto específico, tá? E aqui a gente acessando um produto, a gente tem informações mais específicas desse produto, né? Que a gente pode selecionar aqui como o tamanho dele, a quantidade, informações aqui, né? Preço, o título, a descrição, mais informações, né? Mais detalhes. E aí, por exemplo, quando a pessoa, eu quero adicionar esse produto à sacola, ele adiciona, ó, vai para a sacolinha aqui e aqui mostra todos os produtos que estão na sacola. Aí, quando ele quiser finalizar uma compra, né, finalizar, eu quero comprar esses produtos aqui, ele clica em finalizar pelo WhatsApp e aí vai mandar todas as informações desse produto via WhatsApp, que vai mandar lá para a pessoa para ela finalizar a compra lá, né, tirar dúvidas da pessoa, passar um link de pagamento, pagar e fechou. Tá? Então, um projeto muito completo, tá? Que envolve toda essa estrutura que eu mencionei aqui para vocês, que vai ser muito legal a gente construir aqui, utilizando o framework do Django, tá? Que é uma tecnologia do Python que a gente utiliza para construir sites, tá bem? E aí, bora lá, tá? Vamos começar aqui a construir esse projeto. Bom, o primeiro passo é muito simples. Você vai acessar aqui um visual, um editor de código padrão aqui que você utiliza. No caso, eu utilizo o Visual Studio Code, tá? E aí eu vou abrir ele aqui. Eu vou abrir ele aqui na tela principal porque aqui ele já vai abrir em um projeto meu específico, tá? Então eu vou apertar aqui o Ctrl Shift N, que quando você abre o Visual Studio Code ele abre assim, tá? E aí beleza. Com ele aberto, eu vou carregar aqui uma pastinha do meu computador, vou abrir uma pastinha do meu computador, tá? Clicando em Open Folder, vou selecionar aqui área de trabalho, vou criar uma pastinha aqui na área de trabalho do meu computador, chamado loja virtual Django, tá? Django, opa, coloquei errado ali, Django. Aí eu vou abrir essa pasta e vou selecionar essa pasta. Aí ele vai abrir essa pasta aqui no meu Visual Studio Code, tá? Aí depois eu vou abrir o terminal clicando aqui, tá? O terminal. E eu vou precisar agora fazer o seguinte, eu vou precisar criar um ambiente virtual para esse projeto, tá? E ativar esse ambiente virtual. O que seria esse ambiente virtual? Esse ambiente virtual, tá? Ele vai servir para a gente instalar nele todos os programas necessários para construir esse projeto, tá? Para que esses programas eles sejam só usados para esse projeto. Porque se eu não criar um ambiente virtual e instalar aqui os programas que eu vou utilizar para criar esse projeto, sem esse ambiente virtual, é, todos os outros projetos que eu for criar, tá? Ele vai ter esses programas, tá bem? Então eu não quero isso, tá? Eu quero que esses programas eles sejam específicos apenas para esse projeto. Então eu preciso criar um ambiente virtual, ativar ele, instalar eles nesse ambiente virtual que é específico apenas desse projeto. Beleza? Basicamente essa é a ideia. Então, bacana. Para a gente criar esse ambiente virtual, tá? É muito simples. A gente vai colocar o comando Python traço M espaço venv espaço venv e vai dar o enter, tá? Bom, de primeira ele deu um erro aqui, ele não conseguiu criar esse ambiente virtual, então ele criou uma pastinha aqui e a gente vai deletar essa pastinha. E aí a gente vai digitar o comando novamente, que é Python traço M venv, a gente dá espaço e coloca venv espaço venv e dá o enter.
Aí aguarda um pouco que ele vai criar o nosso ambiente virtual aqui, tá? Bom, ó, agora é o seguinte, quando ele deixar digitar novamente aqui, significa que ele criou. Só que criar não basta, a gente precisa ativar esse ambiente virtual para a gente instalar os programas aqui, tá? Para a gente ativar, a gente vai utilizar o seguinte comando: venv barrinha, né? Scripts, assim ó, script barrinha, né? No caso aqui é barrinha activate, assim ó, dessa forma aqui, e vai dar um enter. E aí, se aparecer esse verdinho aqui escrito vem, significa que está ativado, tá? Então tudo que eu instalar agora, ele vai ser instalado apenas nesse ambiente virtual que está vinculado a essa pastinha aqui, tá? Então é isso que a gente queria. Bom, depois disso, o que a gente vai precisar instalar aqui, tá? É o Django. O Django é um framework do Python que a gente utiliza para construir sites. Para a gente instalar esse framework é muito simples. A gente coloca aqui pip install Django, tá? Para a gente instalar o Django. E aí dá um enter e aí ele vai começar a instalar aqui o Django aqui pra gente nesse ambiente virtual que a gente criou, tá? Então, bacana. Vamos aguardar um pouquinho. E o legal desse ambiente virtual, gente, porque se eu não tivesse criado, ele ia instalar aqui o Django no meu Python geral. Então, todos os projetos que eu criasse aqui em Python, ele teria o Django. Não tem necessidade. Tá? A gente quer que só tenha o Django nesse projeto aqui de loja virtual. Então, a gente cria esse ambiente virtual para isso, beleza? Então, tá. Show. Instalou o Django aqui, tá? Agora, o próximo passo, depois de a gente ter instalado o Django, é a gente construir um projeto no Django, tá? Para a gente construir esse projeto no Django, depois que a gente instalou, a gente coloca aqui o comando Django-admin start project, para startar um projeto, iniciar um projeto. E aqui a gente dá espaço e coloca o nome do projeto, tá? Eu poderia colocar aqui o nome de loja virtual, loja, mas eu vou colocar core, tá? Que significa núcleo, que eu já vou explicar o porquê, tá? Mas poderia ter qualquer outro nome, tá? Mas normalmente o pessoal coloca core por causa de um motivo muito específico que eu já vou explicar. Então, eu vou dar o espaço aqui e vou colocar o ponto, para que ele crie essa pasta aqui, aqui dentro dessa pastinha de loja virtual, tá? Porque se não tivesse ponto aqui, ele vai criar uma pasta chamada core. Aí dentro dessa pasta vai ter o core e aí dentro desse core vai ter os arquivos aqui que o Django cria para o nosso projeto, tá? Não precisa disso. A gente coloca o ponto, ele cria apenas um arquivo chamado core e vai ter os arquivos lá que a gente vai precisar, tá? Então, bacana. Eu dou um enter e ele vai criar aqui a pastinha core com os arquivos aqui que o Django traz por padrão para a gente configurar o nosso projeto, tá? Então, esses arquivos aqui que a gente que o Django trouxe aqui quando a gente construiu o nosso projeto nele, esses arquivos eles vão servir para a gente configurar o nosso projeto, tá? Inclusive aqui tem esse arquivo aqui de Seren, que é o arquivo de configuração geral do nosso projeto, tá? Aqui a gente vai configurar os links, né, as rotas, os links que as nossas páginas vão ter, tá? Aqui a gente configura também, por exemplo, quando eu for fazer o deploy dessa aplicação, publicar esse site na internet, né? Eu quero publicar num servidor que ele tem essa configuração WSGI, tá? Então eu faço algumas configurações para conseguir publicar, tá? Então esse arquivo é para isso. Aí a gente tem esse arquivo que é outro tipo de servidor com outra configuração e a gente vai ver isso mais para frente, tá? Mas aqui o que você tem que entender que quando a gente constrói um projeto no Django, ele traz aqui todos os arquivos necessários para a gente configurar o nosso projeto, tá? Configurar, tá? Presta bem atenção, porque para a gente desenvolver o nosso projeto, a gente vai precisar de outros arquivos. E esses outros arquivos, eles vão vir através dos apps que o nosso projeto vai ter, tá? O que são apps no Django? Apps
que no caso são aplicações, né, são partes específicas, né, do nosso projeto que a gente vai ter, tá? Então, como que aqui no caso a gente está construindo uma loja, tá? Uma loja virtual, a gente pode criar apenas um único app para construir essa loja virtual, tá? A gente não precisa criar partes específicas para construir partes específicas da loja, não. A gente pode criar um único app, tá? Criar um único app para construir essa loja, tá? E aí, por exemplo, se eu precisar criar um sistema de autenticação, aí eu crio outro app, porque outra coisa, outra parte específica do nosso projeto que não tem muito a ver com a loja virtual. Aí sim a gente cria outro app. Né? Então, basicamente, essa é a ideia de apps no Django. Tá? Se você fica meio confuso, pô, quais apps que eu vou precisar criar quando eu vou construir o meu projeto aqui no Django? Vai lá no chat GPT, pergunta para ele que ele vai te orientar. Tá? O apps é mais que uma questão de organização para você criar aqui e desenvolver o seu projeto. Tá? Então, aqui no caso, eu vou criar um app para construir a loja virtual. Se eu tivesse um sistema de autenticação, eu criava outro app para criar sistema de autenticação. Se eu tiver agora nessa loja vai ter um blog, eu vou criar outro app para construir esse blog e assim vai, tá? Basicamente essa ideia na construção de apps, tá? E aí beleza, para eu construir um app, tá? Muito simples. Eu coloco o comando Django, opa, vou colocar aqui ó, Django traço admin start app. E aí eu vou colocar o nome do app. Vou colocar loja virtual. Vou dar o enter e ele vai criar aqui uma pasta chamada loja virtual. Que nessa pasta vai ter todos os arquivos necessários para a gente desenvolver a loja virtual. Tá? Então, basicamente essa é a ideia. Se eu fosse construir um blog, eu criaria outro app. Então, ó, agora eu vou construir também um blog nesse projeto. Tá? Então, ó, uma parte específica que é um blog. Então, Django admin start app e aí eu colocava lá blog, por exemplo. Aí ele criava outro arquivo lá onde que a gente vai desenvolver o blog do nosso projeto. Ah, autenticação, mesma ideia, tá? E assim a gente vai fazendo, tá? No caso aqui, eu vou construir só o app que vai ser o app para a gente desenvolver a nossa loja virtual, tá? Então aqui no core que a gente chama de núcleo, eu chamo de núcleo, né? Porque aqui tem todos os arquivos principais para a gente configurar o projeto. E aqui no app da nossa loja virtual tem todos os arquivos necessários para a gente desenvolver o projeto. Um configura, o outro desenvolve, tá? Só que para a gente finalizar esse conceito aqui, tá? Depois de eu ter construído, criado os apps aqui que o meu projeto vai precisar, no caso é só loja virtual, eu tenho que configurar aqui nos arquivos principais, tá? Que a instalação desse app, tá? Que esse projeto vai ter esse app de loja virtual, tá? Que é aqui em settings, a gente desce, vem instalar de apps instalados e a gente vai instalar, né, esse app, ou seja, configurar esse app aqui no arquivo de configuração. E a gente coloca o nome desse app, loja virtual, dessa forma aqui, igual os outros estão configurados. E beleza, agora dessa forma aqui, isso tá eu tô basicamente falando o seguinte: olha, Dingo, eu criei um projeto aqui, né, com esses arquivos para configurar o nosso projeto e eu criei um app para a gente desenvolver aqui o meu projeto. E aí eu especifico qual app é esse, tá, para ele fazer parte do meu projeto, tá, para eu conseguir desenvolver o projeto. E aí, beleza. Aí, galera, é isso, tá? É isso que você precisa para configurar um projeto em Django, tá? Daí vai ter outra aula que eu vou fazer algumas configurações dos arquivos estáticos, de imagens, de CSS, que a gente vai ver lá mais pra frente, que é o estilo da nossa página, né? Que a gente precisa configurar aqui, isso a gente vai ver na próxima aula, tá? E depois a gente já começa desenvolvendo o projeto aqui, beleza? É isso.